Bom dia, nós vamos discutir nesse vídeo o mecanismo pelo qual o rim humano e, de modo geral, dos mamíferos consegue conservar água e, ao mesmo tempo, produzir urina. Esse é um fenômeno muitas vezes considerado paradoxal, por assim dizer, por muitos estudantes, muitos alunos, porque eles não conseguem entender como é possível, ao mesmo tempo, conservar água, produzindo, eliminando água. Ou seja, existe uma aparente contradição nesse fenômeno, e a ideia desse vídeo é exatamente esclarecer esse tipo de dúvida e introduzir algumas noções que são importantes para entender esse conceito de concentração urinária, conservação de água, eliminação de excesso de água, como nós vamos ver daqui a pouquinho nesse vídeo. Então, eu gostaria de, antes de começar a discutir o vídeo, fazer aqui um pequeno aviso, de modo que alguns alunos que não tenham um treinamento prévio em fisiologia renal possam assistir esse vídeo, mas de modo geral a ideia do vídeo é para alunos que já têm uma experiência anterior, já têm um curso anterior de fisiologia renal, já conhecem um pouco de bioquímica, biofísica, fisiologia geral, físico-química de soluções e coisas assim. Isso não quer dizer que um aluno qualquer que não tenha passado por isso não possa entender o vídeo, porque eu acredito que esse vídeo ele vai ser feito, ele foi feito de forma a ser compreendido por uma grande faixa de alunos, uma grande faixa de níveis de conhecimento. Então nós vamos considerar duas condições, duas situações extremas, que todos nós temos alguma vivência já dessas condições, que são a condição 1, é o caso de um indivíduo que está bebendo muita água. E todo mundo sabe, quando nós bebemos excesso de água, ficamos bebendo água o dia inteiro, por exemplo, ou tomando cerveja, a urina ela tem uma aparência muito clara e, ao mesmo tempo, nós produzimos um grande volume urinário. Essa aparência da urina, que vamos dizer de uma coloração muito clara, indica uma baixa osmolaridade urinária. Numa outra condição extrema, no lado oposto, nós temos pode ser até o mesmo indivíduo, idealmente nós vamos trabalhar com o mesmo indivíduo, num outro dia, por exemplo, ele está em restrição de água, num dia relativamente quente, e algum tempo, um bom tempo, sem beber água, vamos dizer, algo como 8 horas sem ingerir água, e a experiência mostra que esse indivíduo vai ter um baixo volume urinário e, ao mesmo tempo, uma urina de coloração mais forte, mais escura, indicando uma urina de alta osmolaridade. Evidentemente, esses são fatos do cotidiano, todas as pessoas já têm uma ideia desses fatos, mas o que nós vamos fazer agora é colocar um pouquinho mais de ordem nesses fatos e introduzir alguns fatores numéricos, alguns parâmetros que permitem que a gente possa analisar quantitativamente essas duas situações. Então, como eu estou dizendo aqui abaixo, esses fatos são facilmente compreensíveis. Então, vamos analisar primeiro o caso do indivíduo que está na condição 1, que é o indivíduo que está ingerindo muita água. Vamos dizer, aquele indivíduo que tem mania de ficar bebendo água de garrafinha, e ele então está numa situação que ele está produzindo um grande volume urinário e uma urina de baixa osmolaridade. Então nós vamos considerar que durante um período de 200 minutos, esse indivíduo produziu 900 ml de urina. Então está marcado aqui, e é uma urina, evidentemente, de coloração mais clara, como eu tento demonstrar nessa cor amarelinho clara. E vamos considerar que essa urina tem uma osmolaridade de 100 miliosmoles por litro. O volume urinário, ou o fluxo de produção, o fluxo urinário, ou o ritmo de produção de urina, está indicado aqui. Vamos até aumentar um pouco tudo isso aqui. Então,
Este aqui é o ritmo de produção de urina, ou chamado fluxo urinário, é obtido dividindo-se 900 ml pelo tempo em minutos. A gente obtém então 4,5 ml por minuto. Então os dados desse indivíduo até agora são esses. E a nossa referência do ponto de vista de osmolaridade é a osmolaridade plasmática. Em fisiologia renal, nós vamos considerar a osmolaridade plasmática como sendo exatamente 300 miliosmoles por litro. Eu não coloquei aqui, aliás, está aqui. Então, esta é a osmolaridade plasmática. Na realidade, a gente sabe que a osmolaridade é por volta de 290, mas ela pode variar um pouco. Mas, para facilitar toda a descrição e o raciocínio dos alunos, nós vamos admitir que ela fica fixa em 300. E na realidade a osmolaridade plasmática é um dos parâmetros que são mantidos mais constantes, e então nós vamos admitir que realmente ela não muda, ela vai ser sempre 300 miliosmoles por litro. E como nós podemos agora transformar esta urina desse indivíduo num fluido que tem a mesma osmolaridade plasmática? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: qual é o excesso de água que existe, que a gente pode descrever nessa urina, em relação a um fluido que tenha a mesma osmolaridade do plasma? Evidentemente, a gente percebe que essa urina ela está mais diluída, ela tem mais água do que o plasma. O plasma tem 300 miliosmoles, essa urina tem 100 miliosmoles. Quanto de água nós teríamos que tirar desta urina para que a gente tenha um fluido com 300 miliosmoles por litro? Isso é muito fácil. Nós podemos fazer aqui um experimento evaporando este excesso de água. Vamos até diminuir um pouquinho aqui. Evaporando, deixando essa urina evaporar, de modo que uma certa quantidade de água, que vai ser exatamente 600 ml, seja evaporada. Evidentemente, nesta água só nós vamos encontrar apenas água, como eu disse, não vamos encontrar moléculas de soluto. E dessa forma nós podemos eliminar desta urina 600 ml de água, até que o volume da urina ele nunca foi, mas ele atinja o valor de 300 ml. Nesse momento, essa urina terá sido concentrada 3 vezes, nós tiramos 2/3 da água, e agora nós vamos ter então uma urina com um volume de 300 ml e uma osmolaridade de 300 miliosmoles por litro. Essa osmolaridade é idêntica à osmolaridade do plasma. E aqui nós podemos dizer que esta urina, portanto, tinha um excesso de água equivalente a este volume, ou seja, o excesso de água que esse indivíduo produziu na sua urina foi 600 ml em 200 minutos. Portanto, esse indivíduo está eliminando água, e agora nós vamos chamar de esta água de água livre. Ele está eliminando esse excesso de água a um ritmo de 3 ml por minuto, ou seja, 600 ml dividido por 200 minutos. Portanto, o rim dele está eliminando, excretando, jogando fora, por assim dizer, água em excesso, porque esse indivíduo estava com excesso de água no seu plasma, embora a osmolaridade estivesse 300, na realidade ela estava um pouquinho menor do que 300, representando então um excesso de água no organismo, e o rim tem que eliminar esse excesso de água, e ele efetivamente elimina, produzindo uma urina com excesso de água. E esse excesso de água recebe o nome então de água livre. Portanto, nesse indivíduo, o ritmo de eliminação de água livre, ou aquela água que estava em excesso no organismo, é um ritmo de 3 ml por minuto. Este ritmo de eliminação de água livre recebe o nome de clearance de água livre. Mas nós ainda não vamos mencionar
esse termo porque nós ainda temos que fazer uma outra definição que vem logo em seguida. Antes de entrar nessa outra definição, nós vamos analisar o caso do indivíduo, já por exemplo no dia seguinte, o mesmo indivíduo, onde nós deixamos esse indivíduo agora em restrição de água. Nós estamos proibindo esse indivíduo de beber água, por assim dizer. Naturalmente é um voluntário, mas ele está concordando então em não beber água durante um certo tempo. E agora o que vai acontecer é que a urina desse indivíduo terá um volume pequeno, evidentemente um fluxo pequeno, e nesse caso nós vamos admitir que ele tem um fluxo de 100 ml, ele produziu então 100 ml em 200 minutos. Então nos mesmos 200 minutos do experimento anterior, onde ele tinha bebido muita água, agora nós vamos esperar 200 minutos, ele vai produzir 100 ml. Portanto, o fluxo urinário dele será 0,5 ou meio ml por minuto. A osmolaridade dessa urina foi medida e nós obtemos então 900 miliosmoles por litro para essa osmolaridade. Como nós podemos fazer para transformar essa urina num fluido com uma osmolaridade igual ao do plasma? Ou seja, nós vamos fazer a mesma manobra que nós fizemos aqui. Transformamos essa urina num fluido com 300 miliosmoles. Nesse caso, nós retiramos a água. No caso da condição 2, para que a gente possa transformar essa urina num fluido com 300 miliosmolar, nós temos que adicionar 200 ml de água. Então, 2 bloquinhos de água vão ser adicionados. Vai ser feita a mistura e agora nós vamos ter então um fluido, uma urina, por assim dizer, mais clara do que essa aqui. Vocês estão vendo que a cor está mais clara, com um volume de 300 ml e com uma osmolaridade exatamente igual a 300 miliosmoles por litro. O que nos interessa saber agora é o volume de água que nós tivemos que adicionar a esta urina para transformar essa urina numa urina com 300 miliosmoles por litro. Esse volume de água foi 200 ml. Todo esse processo durou 200 minutos, portanto, nós podemos dizer que o rim conservou, esta foi a água conservada pelo rim, num período de 200 minutos. Portanto, o rim agora ficou muito restritivo. Ele percebe, por assim dizer, que o indivíduo está em restrição de água e ele conserva a água. Naturalmente, todo mundo sabe isso, pelo menos quem já fez o curso de fisiologia renal, sabe que é necessário que o rim sempre produza um certo volume urinário para que ele possa eliminar os solutos. Então, há necessidade de um volume urinário mínimo para que possa ser produzida uma urina que produz a excreção de todos os metabólitos e solutos que são necessariamente, que deverão e devem ser necessariamente eliminados diariamente pelo indivíduo. Portanto, é absolutamente necessário que o rim produza um mínimo volume de urina. Esse mínimo volume de urina é um pouco menor do que esse, mas esse indivíduo já está próximo do seu valor mínimo de fluxo urinário. Muito bem. Então, agora, o que nós temos aqui são 200 ml de água conservados pelo rim, num período de 200 ml. Portanto, esse rim ele está conservando a água a um ritmo de 1 ml por minuto. Vamos agora definir rapidamente, antes de terminar esse vídeo, nós vamos evidentemente ter que continuar esse vídeo daqui para frente, um conceito chamado clearance osmolar. O clearance osmolar é um clearance como outro qualquer de fisiologia renal, na fisiologia renal. Ele é definido como sendo o volume virtual de plasma totalmente depurado de osmoles ou partículas osmoticamente ativas ou moléculas dissolvidas por minuto. Então, da mesma maneira que nós definimos clearance de inulina, clearance de creatinina e etc., nós podemos definir agora um clearance que englobe todas as moléculas. Então, este é o clearance osmolar. E pela definição de clearance, ele é dado por essa formulinha,
que eu vou continuar a explicar no vídeo seguinte.